dá oportunidade para ele, tal, e aí dá oportunidade para ele. Porque alguém indicou. Outros recebem oportunidade porque o pastor se agradou dele, né? E por aí vai. Então, antigamente não era assim. Era um pouco diferente. Ou muito diferente. O Espírito Santo tocava no coração do pastor e aí o pastor dava oportunidade. Na maioria das vezes, você olhava assim, pela aparência, e aquela pessoa que recebeu aquela oportunidade não tinha aparência nenhuma, não era o mais nobre, não era o que falava melhor, português arrastado, por mod, né, porque, piapaí, né, Jesus, vamos ler a Bíblia, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, quando estendia as mãos para orar, curas divinas, Jesus curava. Quando pegava o microfone com aquela linguagem sem saber falar as palavras corretamente, a unção descia, Jesus batizava no Espírito Santo, e essas pessoas elas recebiam oportunidades através da direção do Espírito Santo. Hoje, não estou generalizando, porque generalizar é pecado, a maioria das igrejas coloca em cima do púlpito e dá oportunidade a homens e mulheres ter acesso ao púlpito por causa desses itens que eu acabei de citar. Um dízimo alto, uma aparência linda e maravilhosa, a elegância, o jeito de vestir, a maneira de falar e outras coisas. Então a direção do Espírito Santo está entrando em extinção em algumas igrejas, Assembleia de Deus. A gente vê isso. Eu quero dar bem-vindo à minha querida Francine Azobo. Pai do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua casa. Quero dar bem-vindo também minha querida Mariazinha. Mariazinha, boa noite, Pai do Senhor, Jesus te abençoe, minha querida. Saúde para você e toda a sua família. Então, a verdadeira motivação para fazer a obra de Deus tem que ser a brasa viva queimando dentro de nós. E essa brasa viva é o desejo de fazer a obra de Deus, de ganhar almas para o reino de Deus, de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, de uma maneira sábia, elegante e amorosa, né? Então abra sua Bíblia comigo e vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Veja que o crescimento quem dá é Deus. Não existe fórmula para a igreja crescer. O segredo da igreja é jejuar, orar e pregar a palavra. E ser fiel em todos os seus sentidos, fazer a obra de Deus verdadeiramente como homem de Deus, né? E o versículo 7, pelo que nem quem
pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então está dizendo de novo aqui que quem dá o crescimento é Deus. Deus dá o crescimento. Às vezes as pessoas falam: ah, pastor, mas para a igreja crescer, o senhor tem que criar uma maneira para a igreja crescer. O que é que eu vou criar, irmão? O povo está colocando aí dentro das igrejas tanta coisa, irmão, que está virando uma bagunça. Já colocaram quadrilha junina dentro da igreja evangélica para ela crescer. Colocaram festa dos anos 70 para ela crescer. Colocaram carnaval para ela crescer. Colocaram o estereótipo, né, assim, de boate, de boteco, de boate para ela crescer. Estão aí inventando muita moda. Agora tem o culto pet, que é o culto dos cachorros, é culto pet. Daqui um dia vai ter o culto dos gatos. Daqui um dia vai ter o culto do boi, o culto da vaca. E o povo está inventando aí maneiras, né? Aqui em Brasília já tem a Igreja da Caverna. Eu sei que quem gosta de caverna é morcego, barata, rato, menos ovelha. E o povo vai inventando, né? Inventando moda, modismo, achismos, axologia. Não é teologia, é axologia, modismo, inovações, aí criando modas, criando meios para que a igreja cresça, né? Tem gente que está inventando, né? O povo coloca piscina dentro das igrejas e coloca uma coisa e coloca outra e se veste de branco e coloca a rosa do amor. Um dia desse eu passei numa igreja e eu vi tocando uma música sertaneja dentro da igreja. E eu fiquei pensando, né? Música sertaneja dentro da igreja evangélica? Então, é a fórmula humana para que a igreja cresça, para que venha atrair multidões. O desejo da liderança, esse tipo de liderança, o desejo deles ou delas é fazer a igreja crescer. Eles estão fissurados por uma teologia chamada teologia da numerologia. Quer crescer a todo custo, crescer de qualquer jeito, mesmo que traga o pecado para dentro da igreja, mesmo que faça aliança com o pecado. Outros colocaram em cima do púlpito escola de samba, mas vamos crescer. O que importa é crescer, o que importa é atrair gente, atrair pessoas. Vamos crescer de qualquer jeito. O que importa é a numerologia, o que importa é a quantidade e não a qualidade dessas pessoas. Mas a Bíblia está dizendo, 1 Coríntios 3, 6 e 7, quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. Não é homens. Não é fórmula humana. Não é a filosofia humana. Não é o jeitinho do homem. Não é o arranjadinho do ser humano que vai fazer a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo crescer. A igreja só cresce quando Deus dá o crescimento.
O que você está vendo aí, pastor, mas a igreja de fulano está lotada. Pastor, mas a igreja de cicrano está lotada. Meu irmão, ela não cresceu, ela inchou. Uma coisa é a igreja que cresce. Outra coisa é a igreja que incha. Inchar é uma coisa, crescer é outra. A igreja que cresce, ela continua na palavra, ela continua jejuando, ela continua orando, continua buscando os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. A igreja que cresce, ela continua na mesma marcha, na mesma cadência, no mesmo batido, na mesma pegada, caminhando para os céus. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja que incha, ela coloca dentro dela as coisas carnais, as coisas mundanas e as coisas do maligno. Uma igreja que coloca em cima do púlpito casais para dançar agarradinho. Eu vi um dia desse um vídeo de uma igreja evangélica que fez um seminário para casais. Sou a favor. Lindo, muito bom. Mas depois do seminário, colocaram uma música do mundo dentro da igreja, romântica, e colocaram alguns casais para dançarem em cima do púlpito. E os casais ficaram dançando em cima do púlpito. E alguns dançavam e beijavam na boca, beijo de língua. Eu não acho certo. Eu não concordo, eu não aprovo. Eu acho isso uma falta de respeito com a casa de Deus. O seminário para casais, bênção. Mas o casal, se quiser beijar, beijo de língua, se abraçar ou dançar, faça isso dentro do seu quarto, na sua casa, você com a sua esposa. Não precisa se expor ao ridículo para atrair pessoas. Então, o que é que as igrejas que incham estão fazendo? Elas estão apostando em tudo. Estão fazendo de um tudo para não perder membros, para atrair pessoas, dizendo aos quatro cantos do mundo que a porta lá não é mais estreita, o caminho lá não é mais estreito, doutrina não existe mais, culto de ensino, de doutrina acabou, escola bíblica dominical acabou. Então, não tem mais zelo nenhum pela casa de Deus, respeito nenhum pelo altar da casa de Deus, não tem mais consideração nenhuma, doutrina nenhuma, nada de nada. Escancarou, alargou as portas que Jesus estreitou, alargou o caminho que Jesus disse que era estreito. Estão inchando, ficando doente, colocando dentro da igreja o pecado, a carne desenfreada, o mundo com seus pratos apetitosos, saborosos, e dando lugar ao diabo de uma maneira escancarada, sem nenhum escrúpulo. Essas igrejas que apostaram na numerologia, que o que importa é a quantidade, não a qualidade, elas estão
É uma vergonha, é uma injúria. Fica aqui a minha indignação com essas igrejas, desculpa, com esses pastores e pastoras que não têm vergonha na cara. Tenha vergonha na cara, pastor. Tenha vergonha na cara, pastora. Sabe o que é vergonha na cara? Tenha vergonha na cara. E pregue o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de uma maneira pura, santa, agradável a Deus. Queremos dar bem-vindo ao diácono Macedo. O Senhor abençoe sua vida, sua esposa cooperadora Valesca, seus filhos, sua casa. Deus abençoe o diácono Macedo. A Adessude, é verdade, vem crescendo muito no Espírito Santo. É verdade. É verdade. Então, que Deus abençoe a nossa Adessude. Deus abençoe a nossa Adessude. E que possamos, que Deus abençoe a nossa Adessude e que possamos ficar na posição que estamos. Qual é a posição da Adessude? A posição da Adessude é pregar contra o pecado, falar contra o pecado, apontar o pecado, pedir encarecidamente, carinhosamente, amorosamente aos irmãos que deixem o pecado. Deixem o pecado. O pecado precisa ser eliminado do meio de nós, que possamos cada dia mais andar em santidade. Santidade ao Senhor, dentro de casa, na igreja, na rua, no trabalho, no colégio, na faculdade, onde estiveres, onde fores, o que fizeres, faça tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe o pecado entrar dentro da igreja. A igreja não merece isso. A casa de Deus não merece isso. A casa de Deus merece respeito. E nós encontramos também na lição 1 Coríntios 3 e 8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Continue trabalhando para você receber o seu galardão. Continue fazendo a obra de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, o crente, ele é uma lavoura. A igreja é como se fosse um roçado. E ali o pastor que cuida daquele roçado não pode deixar a erva daninha crescer, não pode deixar o gafanhoto devorar, não pode deixar a lagarta devorar, não pode deixar o pulgão, a locusta, a cochonilha, todas as pragas que uma planta sofre
não pode deixar ali o sol queimar, nem a chuva alagar, né? Então, tem que ter muito cuidado com a lavoura de Deus. O papel do pastor, tanto aquele que planta como aquele que rega, tem que cuidar da lavoura de Deus com muito amor, com muito carinho, com muita seriedade, fazendo a obra de Deus com seriedade, para que a obra de Deus seja feita com zelo, esmero, carinho, alegria e amor. Então a igreja aqui, em 1 Coríntios 3:9, é chamada de lavoura de Deus, também chamada de edifício de Deus, cuja pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que dá o esquadro, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Edifício de Deus. Nessa construção, a pedra fundamental é Jesus. Então, agora vamos para Atos, capítulo de número 13, na igreja que estava em Antioquia, congregação da igreja mãe em Jerusalém, havia alguns profetas e doutores. Profetas e doutores. Quando eu olho para o nome profeta e olho para o nome doutores, eu identifico aqui a letra doutores, o espiritual, a unção profeta. Por isso que eu vou terminar essa live com aquilo que eu iniciei. Uma igreja maravilhosa para você congregar é a Assembleia de Deus. Porque em muitas igrejas por aí, de outros ministérios, eles estão procurando só apenas doutores. Então tem que ter doutorado, tem que ter mestrado. Já na Assembleia de Deus, o que conta muito é a unção. Se aquela pessoa tem chamada, tem vocação, tem unção, ela trabalha na Assembleia de Deus com muita liberdade, ela exerce ali o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Já em outras igrejas, outros ministérios, você tem que ser doutor. A Assembleia de Deus, ela leva consigo uma frase que está na Bíblia. A letra mata, o espírito vivifica. Então, letra demais mata. Mata o espiritual. E você fica muito racional. Então, a igreja de Antioquia, ela era uma igreja completa, porque ela tinha o espiritual, a unção, profeta, e o doutor, que é a letra. Que é o que eu desejo para a Adesud. Eu desejo que na Adesud tanto tenha o doutor, letras, gosto muito de letras, estudar, pesquisar, formar, diploma, anel, gosto muito de letra. Claro. E que também haja na Adesud a unção, o profeta, o espiritual. Tem igreja que só tem os doutores. Cadê o profeta? Cadê o espiritual? Já tem outras igrejas que só tem o profeta, o espiritual. Cadê o doutor? Cadê a letra? Nós temos que pedir a Deus para ter os dois na Adesud. Então a igreja de Antioquia
ela tinha profetas, o espiritual, a unção, e doutores, que é a letra. E aqui começa a citar profetas e doutores, a saber, Barnabé. Veja que Barnabé está na cabeça da lista como principal, aquele que indicou Paulo. Aí vem Simeão, chamado Níger. Aí vem Lúcio. Aí vem Cireneu. E vem Manaém. Manaém, que fora criado com Herodes. Com certeza esse aqui era doutor. Foi criado com Herodes, o tetrarca. E no final diz assim, Saulo. Olhe para o versículo 1 do capítulo 13 de Atos e veja que Saulo está lá no final da lista. Quase não tem ênfase, quase ninguém vê, quase ninguém nota, quase está lá no finalzinho, como se diz assim, ninguém sabe nem se vinga. Está lá no final. E ele humildemente aceitou. Barnabé está como o primeiro da lista. Veja que Barnabé aqui, ele era forte. Ele estava na liderança. Ele estava encabeçando tudo. Ele foi quem indicou o nome de Saulo para trabalhar na obra. E veja que Saulo está o último da lista. Mas quem fez isso com Saulo foi a igreja mãe de Jerusalém, que não deu credibilidade nenhuma e que ele foi crescer numa congregação chamada Antioquia. E o versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor, servindo, irmão, quer dizer trabalhando na igreja de Antioquia, jejuando. Veja que o jejum aqui, primeiro vem servindo. O que é servir? É trabalhar, é derramar suor dentro da casa de Deus. Aí jejuando. Tem muitas igrejas que não fazem mais jejum. Nós fazemos 3 jejuns por ano. Março, junho e outubro. 21 dias de jejum junto com a igreja que não dorme. Todo ano fazemos 3 jejuns de 21 dias por ano. E o jejum está aqui na igreja de Antioquia. E jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem falou aqui foi o Espírito Santo, usando o profeta. Na igreja de Antioquia, lá tinha profeta. Também tinha doutores, os homens da letra. Uma igreja completa, ela tem que ter o profeta e o homem da letra. A letra e o profeta e a letra, porque aí equilibra. Não fica aquele negócio só profeta. Aí fica uma igreja muito espiritualizada. Só doutor. Fica uma igreja muito racional. Tem que ter profeta e tem que ter doutores, né? E aí o Espírito Santo pede para separar Barnabé e Saulo para uma grande obra. E o versículo 3 diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Jejuaram, oraram, imposição de mãos. Olha que 3 coisas importantes que nós praticamos na ADSUD. O jejum, a oração e a imposição de mãos. Fazemos isso na ADSUD
é bíblico, está escrito. Está escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Jejum, oração e imposição de mãos. Deus abençoe nossa querida e amada irmã Vanilde. Paz do Senhor, boa noite, Vanilde. Saúde para você e toda a sua família. Um abraço no Kleber, nosso amigão. Deus abençoe. Agora vamos para Atos 16, 1 a 5. Depois o 9, depois o 10 e a gente encerra. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Você vê que Timóteo não era judeu 100%, né? Era filho de judia com sangue de pai grego. E o versículo 2, se bem que para o judeu legítimo é aquele que é filho de judia. Então, era legítimo, né? Para o judeu. O versículo 2 diz, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. 3. Paulo quis que este fosse com ele e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então, Paulo encontra Timóteo, pega ele e pratica a circuncisão, para não criar problemas com os judeus que estavam ali. Os judeus sabiam que Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Então, para não criar problema, para não criar polêmica, para não criar falações, disse-me-disse, fofoca, encrenca, arenga, Paulo foi lá e circuncidou a Timóteo para evitar escândalo, bate-boca. Tem certas coisas que fazemos na igreja, irmão, justamente para evitar fofoca, disse-me-disse, bate-boca. Entendeu? Fazemos para evitar essas coisas, porque tem gente que tem uma mente muito fértil. Vê coisas onde não existe nada. Escuta coisas quando ninguém falou nada. Interpreta coisas quando na realidade aquela interpretação gera confusão, complicação. E que na realidade aquela interpretação está totalmente errada do que verdadeiramente Deus está usando a boca do pastor ou a boca da pastora. Mas a pessoa interpreta tudo para o lado ruim, negativo e contrário. Então tem que ter muito cuidado dentro de igreja, principalmente quem pega muito em microfone, fala muito em cima do púlpito. Você está falando ali, a pessoa está interpretando pelo lado negativo, pelo lado ruim, pelo lado mal. E não é nada disso. Não é nada disso que o pastor está querendo dizer e não é nada daquilo que a pastora está querendo dizer. Então Paulo fez aqui o que sempre acontece na vida de um pastor. Eu vou circuncidar o Timóteo para evitar
fofoquinha sobre a vida dele. Aí foi lá e circuncidou o menino. Paulo era contra a circuncisão, não apoiava a doutrina da circuncisão, quebrou o legalismo judaico que exigia que um gentio, quando aceitasse Jesus, tinha que ser circuncidado. Paulo lutou, tirando o judaísmo de dentro da igreja. Brigou, pregou para que o judaísmo, o legalismo, os rituais judaicos saíssem de dentro da igreja. Paulo lutou com isso, brigou, doutrinou, lutou muito contra o judaísmo dentro da igreja. Então ele fez a circuncisão de Timóteo para evitar escândalo. Quantas coisas fazemos dentro da igreja para evitar escândalo, para evitar falações, disse-me disse. Porque tem gente que só interpreta para o lado ruim. Não interpreta para o lado bom. Ele está aqui escutando o pastor falar. Quando termina o culto, ao invés de entender para o lado bom, para o lado que constrói, que edifica, não. Ele entende tudo para o lado ruim, mal. E isso traz prejuízo para todo mundo. Nós temos que amadurecer e parar de ser infantil dentro da casa de Deus. Parar de ser criança, né? Comportamento de criança. Mãe divina, paz do Senhor, boa noite. Saúde para a senhora e toda a sua casa. Um abraço no irmão Vânio aí, na Lauriene e na Loren. Deus abençoe, irmã divina. E o versículo 4 diz: E, quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Fizeram uma reunião, né? Lá na igreja mãe em Jerusalém, e trouxeram decretos do resultado daquela reunião e entregava para os irmãos em outras cidades. 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Mas o crescimento quem dá é Deus. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu gosto da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus crê em visões. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Porque eu falo muito da Assembleia de Deus, porque tem muitas igrejas, né, que não creem em visões, não creem em sonhos, não creem nos dons espirituais, não dá liberdade ao Espírito Santo para falar dentro da igreja. Eu gosto da Assembleia de Deus, porque nós, assembleanos, damos lugar à espiritualidade, damos lugar ao Espírito Santo, que possamos ser usados por Deus de uma maneira gloriosa e maravilhosa, abençoando vidas. Abençoe vidas.
Talvez, né, o que Deus tem para você está em Antioquia e não em Jerusalém. As pessoas se enganam muito com igreja grande, rica, suntuosas, né? Se enganam muito. Eu quero aqui agradecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta live maravilhosa, pela presença dos irmãos, agradecer ao Espírito Santo de Deus, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, por esta oportunidade. Obrigado pelo carinho. Visite o canal da ADESUD, dê um like, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos em o nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal da ADESUD. Faça a sua inscrição no canal da ADESUD em o nome de Jesus. Obrigado por tudo.